Hoje nós vamos falar sobre a confiabilidade ou a falta de confiabilidade com relação ao número de mortes atribuídas ao Covid-19. Brasil tem 136 mortes por Covid-19. Mas será que esses números são exatos? Será que esses números são precisos? Em todos os casos, são feitos testes confiáveis e existem laudos emitidos comprovando efetivamente a causa-mortes? São questionamentos que estamos levantando e vocês já vão entender o porquê. Médicos do SAMU de São Paulo terão que atestar mortes por coronavírus. Os profissionais do SAMU foram avisados sobre a nova função em reuniões ocorridas nesta semana com a coordenação do serviço. Eu vou ler só um trecho aqui da matéria, que é do dia 26 de março. Durante a pandemia causada pelo coronavírus, os médicos que atuam nas 10 ambulâncias de suporte avançado de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e os do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências GRAU da capital paulista passarão a atestar mortes naturais indefinidas e causadas pela Covid-19 ocorridas fora dos hospitais. Os profissionais do SAMU foram avisados sobre a nova função em reuniões ocorridas nesta semana com a coordenação do serviço. A nova medida é baseada no Decreto 64.880 do Governo de São Paulo e em resolução da Secretaria Estadual da Saúde, ambos publicados na sexta-feira, dia 20 de março. O decreto delega às Secretarias de Saúde e de Segurança Pública de São Paulo a adoção de medidas necessárias para que as atividades de manejo de corpos e de necrópsias, no contexto da pandemia do Covid-19, não constituam ameaça às equipes de saúde e à população, além de dar carta branca para a tomada de decisões por parte dos secretários. Então aqui nós já temos o indício que é dado carta branca para a tomada de decisões por parte dos secretários. A resolução define apenas que os profissionais das unidades de saúde deverão emitir a declaração de óbito nos casos relacionados à Covid-19 e seu procedimento. Então vamos falar sobre esse decreto 64.880 e sobre a resolução da Secretaria Estadual de Saúde. Realmente foi publicado este decreto, estamos aqui no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele dispõe sobre a adoção, no âmbito das Secretarias de Saúde e da Segurança Pública, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19. Porém, sobre a desculpa de se tratar de prevenção ao contágio, ele abre a possibilidade de muitas mortes serem atribuídas ao Covid-19 sem a necessidade de testes, necrópsias, testes rigorosos. Nós já vamos entender. Então, aqui está o decreto, ele é muito simples, ele tem apenas 3 artigos, e o artigo 2º fala que os secretários da Saúde e de Segurança Pública poderão editar normas complementares visando ao cumprimento no disposto neste decreto. E realmente foi emitida uma norma complementar. Foi emitida uma resolução para regular este decreto, que é justamente a resolução número 26, de 20 de março de 2020. Então, estamos com ela aqui aberta na tela e vejam a brecha que ela abre. Considerando que, segundo órgãos da saúde pública, durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, independentemente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial da infecção por Covid-19. Então, essa resolução, ela parte do pressuposto que qualquer cadáver, independentemente da causa da morte, ou seja, não importa pelo que ele morreu, ele deve ser considerado um portador potencial de infecção pelo Covid-19. No artigo 2º, está sendo dito que todo cadáver com indício ou suspeita de crime poderá, se necessário e de acordo com a natureza do ilícito, ser encaminhado para o exame no IML. O artigo 3º, se o exame interno do cadáver não for necessário, a necrópsia pode ser feita de forma indireta e com uso de outros elementos, baseando-se em exames externos, radiografia, tomografia computadorizada, descrição da cena, entre outros. Esse entre outros está entrando aqui o olhômetro, chutômetro, o que você puder imaginar, para a devida emissão da declaração de óbito e do laudo necroscópico. Então, muitas vezes não vai ser feito
o exame interno do cadáver, não vai ser feita a necrópsia. Eles vão atribuir a causa da morte com base em outros elementos. E está totalmente em aberto o que pode ser. E você vê que o decreto ele considera qualquer morto potencialmente portador da infecção por Covid-19. Isso foi publicado no Diário Oficial no dia 21 de março de 2020. Eu estou com o Diário Oficial aqui aberto na tela. Até destaquei esse trecho, considerando que, segundo os órgãos da saúde pública, durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, independentemente da causa de morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19, ou seja, mesmo que não tenha passado por nenhum exame laboratorial. Isso abre uma possibilidade imensa para qualquer morte por causa de insuficiência respiratória, ou uma gripe comum, gripe suína, gripe aviária, falência múltipla de órgãos. Isso abre uma possibilidade enorme para que essas mortes sejam classificadas como Covid-19, praticamente todas por insuficiência respiratória, pneumonia, e ninguém vai contestar. Vai ser dispensada a necrópsia, vai ser dispensado um laudo mais elaborado, será dispensado um exame interno, como está escrito aqui na resolução. Se o exame interno do cadáver não for necessário, a necrópsia pode ser feita de forma indireta e com uso de outros elementos. E aí eles falam diversos outros elementos para você tentar atribuir qual que foi a causa mortis. Só que eles já falam que todos os corpos devem ser potencialmente considerados como portadores da infecção pelo coronavírus. Reginaldo Jacinto da Silva, 57 anos, de Pernambuco, borracheiro. Morreu no dia 23 de março. E seu atestado de óbito acusa que ele morreu de Covid-19, coronavírus, por insuficiência respiratória. Mas começou a circular nas redes que esse atestado de óbito tinha uma causa falsa, porque a sua família disse que ele havia morrido de uma explosão de um pneu em sua borracharia. Elias, esse amigo meu, ele faleceu segunda-feira, ele era borracheiro, e um pneu de caminhão estourou, dia 23, estourou na cara dele, no corpo dele. Agora o que nos intriga, veja aí o atestado de óbito, leia com atenção. A maioria das pessoas que estão morrendo no estado estão colocando o laudo que é coronavírus. Um ciclista que mora ali perto da região foi conferir, botou esse vídeo nas redes, a família confirmou, ele morreu em razão da explosão do pneu e não de coronavírus. Só para confirmar, como tu me deu o laudo daquele, o áudio, eu vim confirmar para ter as experiências próprias, né? Eu vim aqui na casa do pessoal, ó. Da família dele. Da própria família dele. O número bate, olha lá em cima, ó, 594, Rua São Bento, Prazeres. O atestado de óbito dele veio declarando que ele estava que morreu por conta de falência respiratória, pneumonia, e não foi nada disso. Não. Foi um acidente. Um acidente na borracharia dele. Através de um pneu. Beleza, reforçadíssimo. Outra lei bastante estranha, agora do dia 27 de março, Câmara aprova dispensa de atestado médico para trabalhador infectado pelo novo coronavírus. O objetivo da proposta é evitar corrida aos hospitais em busca de comprovação da doença. O projeto ainda precisa ir ao Senado antes de ser sancionado. Então, na verdade, ainda é um projeto de lei, um PL, mas que já estão dispensando a comprovação da doença. Está sendo dispensado o atestado médico para que o trabalhador possa ser considerado infectado pelo coronavírus. Então nós já temos um decreto e uma resolução que te dá a possibilidade de atribuir qualquer morte ao coronavírus. Agora temos um projeto de lei que só precisa passar pelo Senado, dispensando a comprovação médica para que o empregado seja também considerado portador dessa doença. É óbvio que isso vai elevar em muitos números. Não tenho dúvida sobre isso. E quando se trata de epidemias, pandemias, os números são completamente desencontrados, facilmente manipuláveis. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o H1N1. Então vamos pegar aqui uma matéria da BBC.com, BBC News. Como o Brasil foi afetado pela pandemia de H1N1, a primeira do século XXI. É uma matéria recente do dia 25 de março. E os números, eles são totalmente aleatórios, totalmente desencontrados. Vejam só,
Estudos científicos estimam hoje que de 11 a 24% da população global na época, entre 700 milhões a 1,5 bilhão de pessoas, tenha contraído o novo vírus. A princípio, a OMS apontou que cerca de 18 mil pessoas morreram por causa da gripe suína, mas em um estudo posterior reviu esse total para 200 mil. Então a própria Organização Mundial, ela tinha afirmado que 18 mil pessoas haviam morrido em razão da gripe suína H1N1, e depois a mesma OMS, em um estudo posterior, reviu o número para 200 mil. Olha o tamanho da diferença, de 18 mil para 200 mil. Que estudo é esse? Posterior. E o problema não para por aí. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, que até aparece em filmes, né? CDC, calcula que esse número pode ter chegado a 545,4 mil no primeiro ano de circulação do novo subtipo da H1N1. Olha como os números não têm sentido. Então começa em 18 mil mortos, depois revê para 200 mil, e depois um outro órgão fala em 545 mil. Ou seja, com certeza absoluta, os números não são confiáveis. A gente não tem como falar que são 36 mortes por Covid-19. Podem ser 70, pode ser 50, pode ser 20. Ah, Gilberto, mas pode ser nenhuma. Pode ser nenhuma. Não existe um teste 100% confiável. A gente está vendo que eles não estão fazendo exames internos, testes, laudos, necrópsias. Os números têm 0% de confiabilidade. Pessoas morrem todos os dias pelas causas mais diversas. Agora não tem mais nenhuma morte por HN1, não tem mais nenhuma morte por gripe aviária, não tem mais nenhuma morte por gripe comum, por ebola, por meningite, por tuberculose, por pneumonia. Então esse vírus é do bem, né? Esse vírus ele conseguiu matar todos os outros. Então deixa ele aí. Você não tem mais morte de mais nada, então deixa ele aí. Ele é o vírus que matou todos os outros vírus. Eu estou levantando esses questionamentos, especialmente por conta dessas leis e pela falta de precisão nos números. São questionamentos que nós estamos levantando. E eu conversei com uma amiga advogada, que é casada com um médico legista do IML. Eu não posso revelar a identidade deles. Eu falei, olha, essas leis são reais, já estão publicadas no Diário Oficial e estou questionando isso. Ela falou, na verdade, a única coisa que ele sabe é que o Serviço Municipal de Verificação de Óbito, que geralmente é junto com o IML, não vai abrir corpos de mortes naturais que venham dos hospitais. Eles que terão que testar a causa-morte e não mandar para o SVO, para o Serviço de Verificação de Óbito. Então já está confirmado isso por um médico legista do IML, que não vão abrir os corpos. Então está tudo muito estranho. Esses números podem não estar refletindo a realidade e a mídia está fazendo um grande alvoroço. A mídia está causando um pânico apocalíptico na população. Milhões de pessoas estão perdendo seus empregos para o Fundo Monetário Internacional. Recessão mundial por Covid-19 pode ser pior que a de 2009. Com certeza, ela vai ser a pior de todos os tempos. Nós já estamos migrando de uma recessão para um período de depressão econômica, com uma projeção de 40 milhões de desempregados, que vai gerar milhares, dezenas de milhares de mortes por violência, fome e outras doenças. Porque é isso que uma depressão econômica gera. O exemplo da nossa vizinha Venezuela. Na Venezuela, essa depressão econômica está causando milhares de mortes. Dezenas de milhares de mortes, fome, violência, pessoas fugindo de lá, pessoas comendo o que encontram no lixo. Não existe mais gato e cachorro na Venezuela, porque eles comeram todos os gatos, todos os cachorros, estão comendo fetos, crianças, corpos de pessoas mortas. Então uma tragédia total lá. Isso sim tem potencial para matar em grande quantidade. Agora o Covid-19, essas 136 pessoas, a gente não tem como confirmar que foi essa causa. Vocês viram as leis, as resoluções, não tem como confirmar. A gente sabe que a mídia está causando tudo isso. A mídia está causando todo esse pânico. Então eu trouxe isso para que vocês possam refletir e cada um tirar a sua própria conclusão. Por hoje é isso. Fiquem todos com Deus. O Eterno é o nosso único refúgio.